beleza? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais informações dessas sejam produzidas para vocês. E hoje a gente vai falar o quê? De 8 mitos sobre água com limão em jejum. Será que funciona? Será que não funciona? É mito, é verdade? Enfim, vamos conversar sobre isso. Então vamos lá. Primeiro mito, que água com jejum e limão tem o efeito de desintoxicar o nosso corpo. Por mais que o limão seja rico em vitamina C, tem diversos compostos bioativos, o nosso organismo ele é capaz de se desintoxicar sozinho. Então a questão do detox é muito mais um mito do que verdade. E eu trouxe uma imagem aqui do lado esquerdo justamente para exemplificar isso para vocês. A gente começa então com as toxinas do nosso organismo, seja que a gente produza ou que a gente consome, e alguns passos, algumas vias para ir limpando essa toxina e ser excretada do nosso corpo. Você vai perceber tanto que no passo 1 quanto no passo 2 é dependente de vitaminas e minerais e também é dependente de alguns aminoácidos. Ou seja, consumir só o limão não vai ter efeito nenhum no processo de desintoxicação do nosso organismo. Também vale lembrar que não existe evidência científica nenhuma que uma dieta detox seja eficaz para limpar o nosso corpo ou para o processo de emagrecimento. Efeito número 2 seria o efeito revigorante. Então, quem diz que o limão ou água com jejum e limão tem esse efeito revigorante, ele acaba se baseando com o citrato de limão, que contém íons negativos, né? Então, quem defende essa tese diz que a gente precisa ter um balanço de íons negativos e positivos para bem-estar corporal, essa sensação de revigoramento, vamos colocar assim, né? O ponto-chave é o seguinte: existem alguns estudos tentando demonstrar essa relação e todos os estudos são mal controlados e alguns são muito falhos em alguns pontos metodológicos e nenhum demonstrou essa relação, né? Para não ser injusto, teve um estudo que relacionou sintomas de depressão e excesso de íons positivos do nosso organismo, e à medida que a gente ia regulando isso, esses sintomas iam diminuindo. Mas novamente, também foi um estudo bem mal controlado. Quando a gente pensa em depressão, alguns estudos já relacionaram o consumo de vitamina C e melhora de alguns sintomas. Então, seriam esses íons negativos ou seria meramente a vitamina C do limão que está melhorando essa sensação? Vale lembrar que vitamina C a gente encontra na natureza em diversos alimentos e em diversas frutas, principalmente as cítricas. Então não precisa ficar tomando a sua água com limão em jejum para consumir vitamina C. Tempera a salada ali com limão que já está tudo resolvido. Terceiro efeito seria o efeito digestivo. E aí eu já vou colocar no começo, meia verdade. Por quê? Quem defende o uso da água em jejum com limão diz que o consumo do limão vai ajudar você a estimular a secreção do suco gástrico e isso favoreceria o seu processo digestivo. O que a gente tem que entender é que o nosso suco gástrico já tem um pH bastante ácido e ele não vai ser favorecido se você jogar um ácido a mais lá, para digerir. Então, o primeiro ponto é, se você está precisando jogar uma substância ácida no seu estômago para ajudar a digestão, você já possivelmente tem um processo chamado hipocloridria, ou seja, o seu suco gástrico ele já não está mais tão eficaz. E não vai ser o limão que vai resolver esse problema. Eu também não posso deixar de mencionar que os alimentos ácidos eles ajudam a retardar o esvaziamento do seu estômago, ou seja, demora mais para a comida sair do seu estômago. Como ponto positivo, possivelmente você pode melhorar a absorção dos seus nutrientes do seu intestino. Mas como ponto negativo, você fica mais tempo exposto ao suco gástrico, ou seja, se existe já alguma tendência à dor de estômago, à queimação do estômago, pode ser que isso se amplifique, porque fica mais suco gástrico sendo secretado e lesando essa mucosa do seu estômago. Saindo do seu estômago e já indo para o seu intestino, o limão ele pode estimular a secreção de sais biliares pela sua vesícula biliar. Esses sais têm como função emulsificar e ajudar na digestão das gorduras alimentares, ou seja, pode contribuir para a digestão das gorduras. Só que, novamente, se você está com algum problema de digestão de gordura, não vai ser um mero limão que vai ajudar nesse processo de quebra e emulsificação. Talvez seja caso visitar um médico para avaliar o porquê que sua vesícula biliar não está tão eficaz. Então, nesse cenário, meia verdade. O limão pode ajudar em alguns pontos na digestão ou no seu estômago, mas tome muito cuidado. Cuidado ao uso do limão para isso. Quarto efeito da água com limão em jejum seria um efeito alcalinizante ou tamponante. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o seguinte, que o nosso sangue é um sistema tampão biológico e ele oscila de 7,35 a 7,45 de pH. E eu trouxe aqui uma escala de pH para a gente entender essa diferença.
O 0 seria o meio mais ácido possível e o 14 o meio mais básico ou alcalino possível e o 7 o valor médio. Ou seja, o nosso sangue ele é levemente alcalino, mas muito leve alcalino. E por que o nosso sangue é um sistema biológico tampão por natureza, né? Porque diversas enzimas corporais, elas precisam ficar dentro dessa faixa para funcionar na sua forma mais plena. Ou seja, qualquer oscilação para cima de 7,45 ou para baixo de 7,35, o funcionamento do nosso corpo ele já não vai ser tão eficaz. E qual que é o argumento então com o limão? Dizem que a dieta ocidental, a dieta moderna, rico em industrializados, ricos em gordura trans, corantes, acidulantes, estabilizantes, enfim, tem a capacidade de acidificar o nosso organismo e esse meio mais ácido favoreceria o aparecimento de câncer, osteoporose, doença cardiovascular e todas as outras doenças que estão aumentando na população de uma forma geral. Mas o que ninguém fala é que as frutas, legumes e verduras já têm a capacidade de regular esse possível desbalanço do pH do nosso sangue. E vamos ser muito sinceros, né? Se o pH do nosso sangue ficar muito ácido, é caso muito grave, a gente pode morrer. Então não, uma dieta não é capaz de deixar o pH do sangue tão ácido assim a ponto da gente chegar nesse caso extremo. E agora um pequeno parênteses sobre esse tema, né? E eu vou falar de câncer em específico. Os estudos que tentaram demonstrar que uma dieta alcalina, ou seja, uma dieta mais básica, foi capaz de melhorar os quadros de câncer, todos esses estudos foram falhos, eles não demonstraram melhora, exceto, talvez, e é um grande talvez, em cânceres de vias urinárias. Eles observaram que mudou um pouco o pH dessa região, agora se favoreceu ou trouxe uma melhora para essa doença, aí a gente não consegue afirmar. Ou seja, pH mais básico com consumo de limão não é tão verdade assim. Efeito 5, efeito emagrecedor. Eu entendo as pessoas querendo perder peso, eu entendo as pessoas buscando o elixir para perda de peso. Só que a gente não pode esquecer que a perda de peso é um fator multifatorial. Não dá para reduzir a meramente comer menos ou tomar uma água em jejum com limão, se for aquecida melhor ainda, né? Para trazer a perda de peso. Os estudos eles demonstram que fatores sociais, fatores genéticos, tempo de gestação, composição corporal da mãe durante a gestação tem impacto na sua composição corporal. E aí você ainda vai me alegar que tomar uma água com limão é suficiente para fazer você emagrecer? Infelizmente não é. Eu gostaria que fosse, por quê? Se a gente achar a substância que faz as pessoas perderem peso, não estou nem pensando em estética, mas pensando em saúde, seria muito interessante para combater diversas doenças. Mas não, água com limão não é eficaz para isso. E um pequeno parênteses aqui. Se você alega que perdeu peso consumindo água em jejum com limão, você possivelmente mudou outros fatores da sua vida que justificam essa perda de peso. Fora que às vezes você estava com uma leve retenção líquida, melhorou o seu balanço líquido do dia, eliminou um pouquinho essa água que estava retirando do seu corpo e desinchou. Então não, água em jejum com limão não funciona para emagrecer. Efeito 6. Seria um efeito contra doenças cardiovasculares ou contra câncer. É esperado as pessoas alegarem que a água com limão em jejum tem um poder anti-inflamatório gigantesco, né? Afinal, o limão contém vitamina C, o limão contém diversas substâncias bioativas. E essas duas doenças específicas, ou o grupo dessas doenças, né? Elas têm um fundo inflamatório muito forte. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, diversas coisas nos inflamam durante o dia, né? Então, o estresse aumenta a inflamação, falta de sono aumenta a inflamação, padrão alimentar inadequado aumenta a inflamação, sedentarismo aumenta a inflamação. Você acredita mesmo que consumir água com limão seria capaz de desinflamar o seu corpo inteiro? Mas nem se tomasse 10 litros dessa água, né? Então, quando a gente pensa em doença cardiovascular, quando a gente pensa em câncer, e aí os diversos tipos de câncer, a gente tem que melhorar todo o contexto de vida e não meramente adicionar um alimento isolado ou um preparo isolado para melhorar esses sintomas ou melhorar esse quadro. Para não ser chato e falar que não é eficaz, alguns estudos demonstraram que uma substância encontrada em fruta cítrica, ou seja, não só no limão, que seria a hesperidina, seria capaz de melhorar a pressão. Quanto dessa substância? Os estudos eles utilizam mais ou menos 500 miligramas de hesperidina para observar uma leve, uma discreta melhora na pressão sanguínea. Ou seja, aqui a gente está falando de doença ou desfecho de doença cardiovascular. Agora, vamos passar isso para comida, vamos passar isso para limão. 100 ml de limão, ou seja, um copinho de limão, tem mais ou menos 20 miligramas de hesperidina. Se você quer atingir
500 mg de esperidina por dia, você deveria consumir mais ou menos 2,5 litros de suco de limão por dia, puro, sem diluir. Ou seja, inatingível. Coloca no seu contexto alimentar frutas cítricas, você vai ter um consumo regular de esperidina e pode ser que melhore sua pressão. Efeito número 7 seria para diminuir gripes ou resfriados. Esse é um dos meus favoritos. É mito que a vitamina C tem a capacidade de diminuir gripes ou resfriados e cabe um vídeo só para falar sobre isso e só para falar da história onde desenvolveu esse mito. Mas falando desse tópico em específico, a gente tem que entender o seguinte: crianças durante o ano vão ter entre 5 e 10 quadros gripais e um adulto entre 2 e 4 quadros gripais durante todo o seu ano, consumindo vitamina C ou não. Ou seja, consumir vitamina C não se demonstra eficaz. Inclusive, em uma revisão de 2013 com 29 artigos sobre suplementação de vitamina C e redução de quadro gripal, não foi observado melhora. E isso que eles usavam, uma dose muito maior do que é o recomendado para o consumo no nosso dia a dia, que para mulheres é de 75 mg e para homens de 90 mg, e a grande maioria dos estudos utilizavam 200 mg e mesmo assim não viram efeito nenhum. Mas para variar, eu tenho que fazer uma ressalva. Atletas após um esforço extremamente violento ou extenuante, como uma prova, por exemplo, com um consumo muito grande de vitamina C, diminuíram um pouquinho os efeitos estressores pós-exercício, e pessoas em estresse muito severos também. Perceba que é algo muito mais pontual e não para todo mundo ficar tomando aí vitamina C à vontade. E o último efeito, que seria o 8º efeito, seria um efeito protetor de pedra nos rins. O que nós devemos entender? Igual às outras frutas, o limão contém ácido cítrico. Esse ácido cítrico ele tem a capacidade de se ligar ao cálcio nos nossos rins, possivelmente diminuindo a formação de pedras baseadas em cálcio. Ou seja, teria um efeito protetor na formação de pedras nos rins. É um efeito possível, mas não necessariamente vai funcionar para todo mundo. Então, aqui tem a chancela de pode ser que melhore. Pelo sim, pelo não, talvez. E aí, galera, vocês ainda têm coragem de alegar todos esses benefícios para água com limão em jejum? Vocês já perceberam que não é tão verdade o que vendem por aí, né? Milagre, infelizmente, não existe. Eu fiz aqui uma tabelinha, vou deixar aqui linkado um tempinho para vocês baterem o olho do que funciona, do que não funciona, o que talvez funcione. Então não deixem de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Toda vez que aquela tia do Zap Zap mandar alguma coisa com água em jejum e limão, manda esse vídeo para ela. Assim, quem sabe, ela se informa melhor e para de passar fake news para todo mundo. Falou, galera, obrigado.